Olá, bom dia, paz do Senhor seja contigo. Mais uma semana, iniciando aí uma nova semana. E sempre bom começarmos em Deus, na sua palavra, meditando, orando, buscando a sua face. E que bom estarmos juntos mais uma manhã. Eu convido você novamente a ler. Não é demais ler a palavra do Senhor. A minha está bem destacada, está bem grifada. E o desafio que eu fiz, perguntando quantas vezes aparece Jesus, quantas vezes ele é mostrado a nós, ele é mencionado, e eu grifei de vermelho na minha Bíblia, e a minha Bíblia, esses 14 versículos, está bem colorida, avermelhou. A presença de Jesus. E é isso em toda a Bíblia. O Pai aponta para o Filho. Deus diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Quando olhamos para o Pai, ele não aponta para si, mas ele aponta para aquele que veio nos buscar, que veio nos salvar. O Espírito Santo, ele tem a missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a estar aos pés do Senhor. Você aceitou o desafio? Como é que está a sua Bíblia? Bem colorida? Quantas vezes você conseguiu perceber o apóstolo fazendo menção a Jesus? Vamos lá mais uma vez? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceu contra a luz. A luz prevalece. As trevas não têm poder. O poder é do nosso Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, grande homem de Deus, grande profeta. O próprio Jesus diz: o maior nascido de mulheres. Mas ele diz: este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Ele veio para testemunhar, ele é o precursor. Ele é aquele que veio adiante de Jesus, preparando o caminho, chamando o homem ao arrependimento. Ele não é a luz. Ele veio como testemunha, para que todos pudessem crer por intermédio dele. Verso 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele.
mas o mundo não o conheceu. Não conheceu Jesus, não conheceu o Verbo, não conheceu o Deus, aquele que é pré-existente. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na minha conta, em 14 versículos, 23 vezes o apóstolo aponta, menciona Jesus. Não tem outro assunto, não tem algo mais relevante, não existe algo mais precioso do que a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. E ele diz nesse texto, e João vai dizer que ele já existia. Então, Jesus não tem o seu início, não começa em José e em Maria. O início dele não é em Belém de Judá. Não é há 2000 anos atrás. Não, ele está dizendo que ele já existia. Ele fala sobre a origem, ele fala sobre a sua origem divina. Ele não aponta apenas para o homem, mas ele aponta para a pessoa de Deus. Por isso é importante a gente reconhecer e saber quem realmente Jesus é. Ele não é apenas o grande homem, o grande profeta, o grande líder, o grande filósofo, o grande operador de milagres. Não apenas um homem cheio de amor, um homem bom. Se nós ficarmos apenas com essa concepção, nós nos perderemos. Porque o objetivo não é isso que a palavra de Deus quer mostrar. Ele quer mostrar a pessoa do seu filho e dizer quem ele é. O que nós pensamos dele vai determinar muito a maneira como nós o tratamos. Ele é importante, ele é a pessoa mais importante, ele é a pessoa que precisa ser respeitada, reverenciada, crida e obedecida. Quem está dizendo é Jesus. Quem nos ensina é a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. A lição para hoje que eu gostaria de destacar: a terra está cheia da sua glória. A Escritura está cheia da presença de Deus, de Jesus. Agora, a pergunta que eu faço para a nossa meditação: e as nossas vidas? E a minha vida? E a tua vida? Ela revela Deus? Ela revela a pessoa de Jesus? Porque aqui o triste desta história é que o Deus, o Criador, a pessoa mais importante, veio a esta terra, veio a este mundo, veio para o seu povo, mas a palavra de Deus diz: mas não o receberam, mas não o reconheceram. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não conheceu quem?
não conheceu Jesus, o homem, o filho de José, o filho de Maria, os irmãos que estão no nosso meio? Eles olharam e viram apenas um homem que, segundo eles, era transgressor, um homem que não merecia viver, um homem que precisava ser morto. Veio para os seus não receberam. Mas, verso 12 diz, mas todos quantos o receberam, os que creram no seu nome, somente aquele que crê, somente aquele que tem os seus olhos abertos, aquele que recebe a revelação do alto, é que recebe Jesus. Eu recebo Jesus. Eu aceito Jesus. Eu abro as portas da minha vida, as portas da minha casa e eu recebo Jesus Cristo. Que você possa, meu querido, recebê-lo nesta manhã. É minha oração, meu desejo, em nome de Jesus.